desafiando qualquer empresário brasileiro, qualquer empresário. Para dizer que um dia o Lula pediu R$10 para ele, ou alguém. Se alguém pedir meu nome, essa pessoa que pediu tem que ser presa, porque eu nunca autorizei ninguém a pedir dinheiro em meu nome. Sim, presidente, agora, como é que o senhor está vendo essas denúncias todas, que inclusive pela primeira vez a gente tem a oportunidade de ouvir os delatores citando o seu nome, o nome de companheiros do seu partido, o PT, e vários, quase todos os outros partidos envolvidos? O que é que o senhor acha? Mário, eu faz mais de 2 anos que eu não consigo passar um dia sem ver uma denúncia, uma insinuação, uma mentira, uma leviandade. E eu estou suportando isso com muita tranquilidade já praticamente há mais de 2 anos. Você está lembrado que a primeira grande denúncia ela foi feita antes das eleições em 2014, quando uma revista, que eu não vou nem falar o nome, publicou a manchete: Lula e Dilma sabiam de tudo. Agora eu sou pego de surpresa outra vez, eu já prestei vários depoimentos. Cada depoimento que eu vou prestar, eu fico abismado com a qualidade das perguntas que eles fazem, porque é uma coisa até sem nexo, ou seja, me parece que eles já estão com a tese pronta, eles querem apenas encontrar, sabe, o conteúdo para eles colocarem dentro da tese deles. E eu estou muito tranquilo, eu vou prestar um depoimento no dia 3 de maio, e é a grande oportunidade que eu tenho para poder ouvir as perguntas, as acusações que eu sou vítima, para mim poder responder com muita tranquilidade. Ontem houve mais um absurdo, quer dizer, a delação do Marcelo Odebrecht, eu até compreendo que o Marcelo já está preso há 2 anos, até compreendo que ele tem família fora, que ele deve estar comendo o pão que o diabo amassou, e talvez esteja tentando criar condições para sair da cadeia. Agora, é tão inverossímil as acusações, é tão irreal as acusações, que eu não vou rir nem vou chorar. Eu vou analisar corretamente, vou conversar com os advogados, pegar o processo, ler cada peça do processo, para que a gente possa chegar no dia certo, dizer claramente o seguinte, ou seja, a delação ela tem que ser provada. Sabe? Não basta o cidadão falar alguma coisa, por mais sério, por mais bobagem que seja, a pessoa tem que provar. Sabe? Então, eu estou muito tranquilo porque eu continuo desafiando qualquer empresário brasileiro, qualquer empresário, para dizer que um dia o Lula pediu R$10 para ele, ou alguém. Se alguém pedir meu nome, essa pessoa que pediu tem que ser presa, porque eu nunca autorizei ninguém a pedir dinheiro em meu nome. Então, eu não posso ficar nervoso, eu não posso perder a cabeça com cada coisa dessa. Eu sei do que está em jogo, eu tenho noção do que está em jogo nesse momento, sabe? E eu estou muito tranquilo, mas estou esperando. Hoje eu vou conversar com os advogados, vou começar a ler a peça e vou me preparar para o meu depoimento. E a vida continua, querido. Vou continuar fazendo política. O dia que alguém provar um erro meu ou R$10 ilícito na minha vida, eu paro com a política. Mas determinadas coisas, por exemplo, a mulher do Lula, a dona Letícia, falou com ele sobre esse negócio da ajuda lá, que tinha dado um problema lá no programa, que ela queria fazer uma surpresa para o Lula. Então vamos lá direto ao ponto agora. Exatamente. Então o Alexandrino Alencar foi ao senhor e contou essa história que o senhor está contando agora. Vamos lá. Exatamente. Simplesmente me disse o seguinte: olha, no aniversário que teve lá em Brasília do Lula, eu me encontrei, que eu pedi a ele que ele fosse, que eu não ia a essas coisas. Eu pedia, então era outra coisa, nesses tipos de... Eu pedia a ele, era uma forma de eu me preservar, vamos dizer, e ele me ajudar a estar presente lá, para não dizer que ele está se afastando com isso aqui. Então, ele ia, e a dona Letícia pediu a ele que ajudasse, que ela estava com um problema que não ia conseguir terminar as obras que lá estavam, que quem estava lá não estava dando, e ela não confiava mais, e queria dar essa surpresa quando o Lula terminasse. Isso era o final do mandato do Lula. Então. Exatamente. E me pediu o seguinte: Mira, a única coisa que ela pediu para que você e eu, porque ela sabe que eu ia falar com você, não comentasse. Me pediu expressamente que eu lhe avisasse que eu não comentasse com Lula, porque isso era uma surpresa. De fato, se eu não me engano, isso Alexandrino me falou
outubro, mais ou menos outubro, meado de outubro, em torno disso. Mas no final do ano, o último dia, penúltimo dia 30, se eu não me engano, foi penúltimo dia de governo do Lula. De governo, de mandato dele, do último mandato. Eu tive com ele. Lá sempre no Palácio Planalto. Tive com ele e aí eu disse, olha, chefe, o senhor vai ter uma surpresa, nós vamos garantir o prazo que nós tínhamos dado naquele programa lá do sítio. Ele não fez nenhum comentário, mas também não botou nenhuma surpresa, coisa que eu... Então a surpresa já não era mais surpresa. Já não era para mim, eu entendi não ser mais surpresa. Pronto, então, ele já estava sabendo. Sabia da história do sítio. Já estava sabendo. Pronto. Quando foi que ele soube? Quando? Não sei. Por quem que ele soube? Não sei. Por mim, não foi, porque eu só estava falando com ele naquele dia, o penúltimo dia dele terminar o mandato dele. E o Alexandrino, na época, me disse que eu autorizei o Alexandrino e disse, Alexandrino, vamos fazer o seguinte, você vai verificar com o nosso diretor de São Paulo, fale em meu, ele sempre falava essas coisas em meu nome. Fale, diga ao rapaz, para identificar uma pessoa, eu não quero envolver a Odebrecht, quero que seja alguém que ele destaque, e esse alguém, contrate pessoas de fora, para ver o que é aquilo, e me diga, inclusive, qual é o valor que vocês estão perguntando. Olha, eles estão estimando, já tomei essa iniciativa de buscar isso, eles estão estimando em torno de uns 400, 500 mil reais. Eu disse, está perfeito, claro. Mas... e só uma coisa, desculpa interromper. Essa pessoa que ficou encarregada, quem era? Que ficou encarregada de contratar a obra? Foi um engenheiro nosso, que esteve até... fazendo depoimento, etc. Então esse engenheiro, o Alexandrino... Frederico. Foi Frederico. Então o Alexandrino que acionou o Frederico, e o Frederico contratou empresas... Ou empresas, ou pessoas, ou seja, terceiros. Para poder executar. O senhor lembra no que consistia a obras em si? Esse valor de 400 mil era para fazer o quê? Para fazer... concluir o que os outros não estavam conseguindo concluir. Você já tinha empresas lá fazendo já. Quem era? Mas aquilo ali não foi obra nova, não. Foi para terminar coisas que tinham sido iniciadas por alguém. Eu não sei, não conheço. Agora, Alexandrino, eu tenho certeza que não sabe. E até eu tenho certeza que ele deve ter explicado tudo isso. Não sei. Vamos aqui com esse relato dele. Mas vamos ficar aqui no que o senhor viveu. Então o senhor só sabe que essa obra foi estimada em 400 inicialmente, e que deu mais. Deu quanto? Deu cerca de 700 mil reais. Ou talvez até um pouco superior a 700. É que como foi feito? E a dona Marisa, o Lula teve conhecimento do valor total? Eles procuraram saber isso? Se teve, não foi por mim. O Lula não e com certeza também pelo Alexandrino não, porque Lula não conversava com Alexandrino nessas coisas. E quando é que ficou pronta essa obra, você lembra? Ficou pronto, se eu não me engano, foi no dia 10 ou 15 de janeiro. E esse sítio, o senhor tem mais alguma informação? O senhor sabe de quem que era esse sítio? Tudo que eu sei agora é de informação de jornal. Mas na época, quando o Alexandrino pediu isso, ele falou, está precisando fazer uma obra no sítio de quem? Era do... O senhor entendeu que era do Lula? Se referia ao sítio de Lula. Se era ou não fosse se referiu ao sítio de Lula. A história chegou para o senhor como se o sítio fosse do Lula. Se era de uso dele, se é de propriedade dele. Usufruto dele, não, era dele. Não tenho a mínima noção. Mas chegou para o senhor como uma obra no sítio do ex-presidente. Do ex-presidente, claro. E começou, a demanda veio da dona Marisa direto para o Alexandrino. Não teve mais ninguém envolvido nessa... Ninguém. Tá. O Alexandrino... Eu só tive uma vez no apartamento dele, quando ele era ainda sindicalista. Já é esse apartamento que ele mora hoje? Não, é no anterior. Lá em São Bernardo? Lá em São Bernardo. Depois, nunca mais eu tive
E foi, olha, a melhor coisa que eu fiz para ele e para mim, porque era a nossa relação. Eu sou muito transparente. Eu gosto do Lula. Eu gosto, confio nele, valorizo ele. Posso afirmar. Qualquer empresário brasileiro, vai dizer que um dia o Lula pediu R$10 para ele, ou alguém. Se alguém pedir meu nome, essa pessoa que pediu tem que ser presa, porque eu nunca autorizei ninguém a pedir dinheiro em meu nome.